A partir de agora você acompanha o programa Com Você Agricultor. Notícias, mercado, clima, tecnologia, entrevistas, conversas e conhecimento especializado sobre agricultura. Com Você Agricultor, na 87,9. Rádio Comunitária. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Estamos no ar em mais um Com Você Agricultor. O programa é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater, unidade de Santa Helena, em parceria com a Rádio Comunitária Liberdade. Eu sou André Victório, aqui junto com o Carlos Herod. Excepcionalmente hoje a Daiane Lenz ainda não pode nos acompanhar e ficamos muito felizes em ter a sua companhia novamente. Hoje, dia 25 de janeiro, entramos na lua minguante. Nessa data é comemorada o dia de São Paulo Apóstolo. Para quem é mais religioso aí, fazer a sua oração, né? Carlos, tem algum plantio específico de lua minguante para nós? Tudo que cresce raiz, todas as raízes de modo geral, elas saem melhor na linha minguante, né? Pelo menos é isso que os antigos dizem, né? Já aproveita e puxa a escalada do dia, Carlos. Bom dia, pessoal! Pessoal, no programa de hoje a gente vai conversar com um especialista em piscicultura, o André Victório, e a gente vai falar um pouco sobre peixe com vocês, um pouco sobre a questão de cuidados com esse verão, cuidado com esse calor aí, de forma a aumentar a rentabilidade da atividade, reduzir custo e evitar sustos, com certeza, que podem ocorrer. Participe com a gente. É isso aí, gente. Vamos passar para nosso bloco de notícias. Rural em Foco. Soja CPEA. A diferença entre os preços pedidos e ofertados limita a comercialização no Brasil. Então, né? O produtor que tem soja guardada em condições de comercialização acha que o produto dele vale mais e quem está comprando está querendo pagar menos possível. E nesse dilema a gente está aí limitando a comercialização no Brasil. Exportação de soja do Brasil reduz o ritmo semanal, mas ainda avança em janeiro de 2021. Então, pessoal, quando a gente fala em exportação de soja, o povo aqui até assusta, né? Porque a nossa região foi horrível a soja. Mas nos outros estados estão colhendo bem aí. Quem está conseguindo colher, apesar da chuvarada que está tendo aí pro lado de Mato Grosso, Goiás, Tocantins aí, que tá difícil entrar com máquina, quem está colhendo está se saindo bem. A gente teve aí as médias aí até razoáveis, principalmente Tocantins e Goiás, aí com produtividades acima de 63 sacas por hectare. E isso aí tá indo pro porto. Só que, como disse, quem tem produto tá segurando aí porque acha que vai subir mais. IMEA aponta plantio do milho em Mato Grosso já em 9,71%. Isso bate com o que foi colhido também, né, em área. Com certeza, né? Quem tá conseguindo colher já tá entrando plantando também, né? Colhendo a soja e plantando milho. A gente sabe que funciona assim. Mas a janela tá apertada. Milho B3 fecha a segunda-feira com passando dos R$100 a saca e acima dos 90 até setembro que a gente tinha. Sinal de estabilização no preço, sinal que a gente vai ter preço bom no milho aí até setembro, pelo menos, né? Isso aí é um indicativo pro produtor que conseguiu produzir bem, com qualidade aí, vão conseguir vender bem esse milho aí. Mas também é um indicativo para o produtor poder investir. A gente sabe que isso acontece nesses momentos agora, que tá todo mundo querendo que o produtor compre o produto, invista mais na cultura, e aqui na nossa região tá todo mundo meio pessimista, né? Então tá segurando os gastos. É isso aí. Em 3 semanas, o Brasil importou apenas 50% de todo o milho desembarcado em janeiro do ano passado. Nossa importação diminuiu do milho, então? Então, né? O que é isso aí? Isso aí é, na verdade, que o ano passado a gente comprou muito milho, né? A gente comprou milho por quê? Porque nossa produção foi ruim, a gente ficou preocupado em faltar milho. Então as cooperativas, as indústrias compraram bastante. E a gente tinha milho no mercado internacional para comprar, do ladinho aqui, que era milho da Argentina, principalmente, Paraguai. E se a gente for pensar no cenário atual agora, não tem nem de quem comprar. Não teria comprado dos Estados Unidos com o dólar dessa altura aí, do jeito que tá, não tem compensado a compra. Então foi um bom negócio, né? Ter comprado antecipado, pegou um preço mais baixo do que tá atual
e ficou com estoque aí já tranquilo em casa, né? Fez um estoque, dá pra gente aguentar a bucha agora, né? Notícias de trigo essa semana, bem movimentado. Ritmo de negócios está lento, preços seguem em alta. O trigo fecha quase 3% em alta em Chicago, puxando também o milho, o que reflete em parte preocupações dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, que são grandes produtores de trigo, né, na Europa. E essa crise entre Rússia e Ucrânia impulsiona o preço do trigo na União Europeia por possível efeito sobre os embarques. Isso aí vai dar reflexo na próxima safra aí de trigo aí. O produtor que está pensando de repente em investir, novamente eu afirmo que ano passado eu afirmei, esse ano de novo. É um baita negócio o trigo esse ano novamente, tá? Porque a tendência desse preço é subir. A gente sabe que essa região ali é a região maior produtora do mundo de trigo, tá naquela região ali. E isso vai dar reflexo aí nos mercados externos aí, com certeza. E nós somos importadores de trigo, então é melhor comprar o trigo nacional do que comprar o trigo de fora. E aí tem duas questões também, né? O trigo ele é um substitutivo do milho na alimentação, né? Ele é um alimento rico em carboidrato, como o milho. E existe um outro fator, que é a questão de nós aqui no Paraná, especialmente, termos o Laninha alongando, né? Então a gente vai ter chuvas mais tarde para o milho e isso abre uma janela que pro trigo pode ser boa, né? Com uma certeza. chuva mais tardia, né? Esse plantio pode ser atrasado um pouco. Com certeza, isso aí o produtor tem que pensar, né? Nessa possibilidade aí. Plantar às vezes o milho um pouco mais cedo, tá dando, né? Que tá horrível a soja, e adiantar isso aí pra gente poder plantar o trigo. Aproveitando, eu vou puxar as cotações, pode ser? As cotações de soja em Santa Helena. A saca de soja de Santa Helena hoje está comercializada a R$ 167,00, R$ 5,00 a mais que a semana passada, em função das péssimas colheitas que nós estamos tendo. Milho e trigo estão estacionados, então não manteram nenhum centavo da semana passada para cá. Milho a 91, trigo a R$ 88,00 a saca, porque ninguém tem, né? É isso aí. O feijão, notícias do feijão. Mercado calmo com pequeno volume de negócio nos últimos dias. Sim, então, o que acontece? O feijão se estimaram aí um prejuízo de 25% aí em função da chuva em Minas e São Paulo, que é as maiores regiões ali que produzem, né? E em função da seca aqui no Paraná, que também produz alguma coisa, de 25% de perda. Os agricultores estão cogitando que é muito mais do que isso. E quem tem o produto está segurando, não quer vender de jeito nenhum. Por isso que o mercado está calmo, porque sabe que se guardar o feijão vai vender bem lá na frente. E vai aumentar o preço no mercado pra gente que compra o feijãozinho do dia a dia. Ano passado eu avisei que o café ia subir. Esse eu não aviso. O café vai subir mais um pouco e o feijão vai disparar. Nós vamos comprar feijão a R$9,00 aí, fácil. Exportações de arroz ganham força em setembro e superam 171 mil toneladas. O Brasil ganhando espaço na exportação de arroz? Com certeza, porque ó, de todos os produtos que a gente teve prejuízo, né? A maioria dos produtos agrícolas a gente teve prejuízo nesse ano. Foi um ano muito ruim esse ano 2021 aí, na produção agrícola de modo geral. Mas pro arroz foi o melhor ano em muito tempo. Então a gente teve uma baita superprodução que está revertendo em baixar preço. A gente custa ver no Brasil o preço baixar na gôndola do supermercado. Só sobe, né? Esse ano a gente está vendo aí o arroz baixando. Aí a gente comprou arroz a R$22, R$20 o saco. Então comprando arroz hoje a R$15, R$16. Né, de primeira. Mandioca, baixa oferta e maior procura sustentam o preço da raiz. Então, né? Isso aí é uma notícia a nível de Brasil. Sim, a nível de Brasil a gente está tendo o preço da raiz ainda batendo recordes ainda. A nível da nossa micro-região aqui, a mandioca hoje está cotada a R$696. Uma queda de R$34 da semana passada para cá. Em função de quê? Em função de que tivemos umas chuvas aí nos últimos 15 dias, alguma chuva nas regiões aí, que facilitou a colheita. E tendo produto, o preço dá uma baixada. É isso aí, vamos para as notícias do bloco pecuário. Pecuário. Boi Cepea. Apesar da retomada de envios à China, Estados Unidos seguem como destino número 1 da carne bovina. E o volume exportado atinge 107 mil toneladas na terceira semana de janeiro. Olha só, duas notícias casadas aí praticamente, né? Nós temos a manutenção da exportação em relação ao que a gente tinha no passado, então voltou aos patamares normais. E a gente tem uma notícia que, do ponto de vista econômico, é bastante interessante. Os Estados Unidos passaram a China em volume de compra. Isso para a gente diversifica mercados e se houver, por exemplo, um novo corte, um novo embargo da China,
já tem mercados que vão conseguir comprar, né? Então os Estados Unidos ampliaram esse mercado de compra do Brasil. Bastante interessante essa notícia aí para nós. Entre safra do leite, de acordo com a consultoria Itaú, vai ter ainda menos oferta de produto no mercado. E Embrapa informa que, apesar de uma leve desaceleração, redução no custo do produto em dezembro, registrou um fechamento de 2021 com um recorde de 25% de aumento nos custos. Pois é, a gente observa isso aí no nosso dia a dia, né? A gente que tem contato com o produtor rural. O custo subiu muito em 2021 e com isso os produtores reduziram a produção, porque o custo subiu, não tem como você manter uma vaca com uma alta produtividade gastando muito em ração. Então se reduziu o custo para manter o seu lucro no nível ideal. Né? Se você começa a fazer a vaca produzir o máximo que ela produz, você tem que dar muita ração e isso acaba reduzindo um pouco a lucratividade. Então essa oferta, né? Por isso eles falam que entre safra vai ter uma oferta menor, né? E provavelmente vai ter mesmo. A gente já vê até no mercado, o leite já está subindo o preço no mercado. Então você achava uma promoçãozinha aí de R$3,10, R$3,20 a caixinha. Nessa época do ano, o normal dessa época do ano é a gente ter o preço ainda com leite baixo no mercado. E já está voltando a subir. Inclusive o preço pago ao produtor por esse mês, a previsão é de subir. Sim, né? E muito produtor largou a atividade também, né? A gente teve isso também, né? E os que estão com dificuldade de pasto, dificuldade de achar alimentação, achar silagem, achar feno. Então tá bem complicado o mercado do leite. Na nossa região, então, que eu diga. Gripe aviária é descoberta em fazenda holandesa e 216 mil aves devem ser sacrificadas. E embarques de carne de frango em 15 dias úteis já supera o faturamento registrado durante todo o mês de janeiro. Duas notícias importantes para o nosso mercado de frangos, que a nossa região é uma das maiores produtoras do Brasil. O Brasil está aproveitando a oportunidade aberta por essas doenças em outros países que causam embargo na exportação. Então o Brasil está ganhando espaço com isso, né? E a produção de frango vai de vento em popa, como já vinha, né? E vai crescendo. Ovo CPEA, a relação de troca por milho é a pior da história. Isso a gente já comenta já há algum tempo, né? E vai continuar ainda perdurando, porque os ovos no mercado não conseguem subir muito o preço. E o custo da ração, como a gente acabou de comentar, passa de 25% no acumulado do ano o aumento do custo da alimentação dos frangos. Exportações de carne suína em janeiro seguem registrando recuo no preço pago pela tonelada de proteína animal. Para quem trabalha independente, o suinocultor independente, que produz porco por conta, né? Não é integrado de uma cooperativa, esse seria uma época em que existe a quebra, né? Anos atrás, antes das cooperativas integradoras, a gente tinha época de quebra de suinocultor. Essa seria uma época dessa. Porque o preço está complicado de controlar o que está sendo pago com o custo de produção. Integração lavoura-pecuária-floresta é alternativa para a segurança alimentar de rebanhos na Caatinga. Olha, a gente já comentou a questão da lavoura, pecuária, floresta, né? No nosso caso aqui seria mais a pecuária e floresta ou só a lavoura e pecuária, que é viável, mas é bastante interessante que a gente mostra a produção casando a pecuária com a questão de sombreamento e aproveitamento de restos de lavoura, né, para diminuir custos e para melhorar o ambiente para os animais, vem trazendo lucro e fazendo até os produtores da Caatinga do Nordeste produzir. Então a gente pode pensar um pouco mais nisso, né, melhorar também na nossa região. Com certeza. Em um ano, abate de ovinos cresceu mais de 46% no Mato Grosso do Sul, acima da média nacional. E subiu para o segundo maior produtor de carne abatida de ovinos no Brasil, né? Só perde agora para o Rio Grande do Sul. Isso a gente não vai dizer que é um dado 100% confiável, porque a carne de ovinos ela tem uma questão de informalidade de abate. Né? O que eles estão conseguindo muito é formalizar o abate desses animais, então a contagem de animais abatidos ela sobe bastante, sobe muito, né? A gente vê quanto está sendo abatido. Aqui na nossa região temos um consumo
média assim, de carne de ovinos. Hoje o preço da carne está compensando, o sabor é diferenciado, é uma carne que praticamente está ao mesmo preço da carne bovina, então vamos aproveitar, gente. Consome aí que temos produtores de ovinos no município muito bons. Avisos e notícias diversas. Custos de produção em 2021 foram os mais altos da história, de acordo com a Farsul. Eles fizeram esse levantamento em todas as produções agropecuárias, né? A produção rural em geral. E o que eles viram é que em 2021, nesse índice de inflação, aí os índices de inflação, cada um deles tem a sua forma de calcular, mas no cálculo deles subiu 50% os custos em média das produções agropecuárias. Pensa quanto que foi isso de redução na lucratividade, né? Porque nem tudo acompanhou esse crescimento de preço, em especial as proteínas de carne animal. Governo de Santa Catarina oferece linha de crédito emergencial para produtores afetados pela estiagem. Olha o Paraná sendo pressionado aí, gente. Essa é uma notícia que a gente traz para ver que tem outros lugares que já estão avançando, né, nessa questão de trazer uma forma de o produtor se manter na atividade, né? Bem interessante esse programa desse, se chama Reconstrói Santa Catarina e oferece condição de pagamento facilitada e um desconto de até 50% no valor do que é financiado. Então, bem interessante, gente, bem que podia ter no Paraná também, né? Vou fazer um adendo aqui, mudar um pouquinho aqui, aproveitar essa notícia aqui para falar pro produtor que está com dificuldade aí, que sabe que vai passar dificuldades para pagar suas parcelas de investimento aí. De repente agora é o momento de tentar negociar com o banco essa prorrogação. Ainda mais que nosso município, a gente falou isso semana passada, foi decretada situação de emergência, né? Então a gente consegue isso com uma certa facilidade, essa negociação. Aproveite, produtor, a oportunidade está aí. É isso aí, gente. Vamos então passar já para as notícias do clima, o bloco climático. O que nós temos são previsão de pequenas pancadas de chuva, agora de quarta, quinta até sábado, né? Quarta e quinta, pouco volume, de entre 3 e 8 milímetros por dia. Já na sexta e no sábado, entre 10 e de 20 milímetros por dia. A temperatura, felizmente, vai baixar um pouquinho do que a gente está tendo de sensação térmica de mais de 40 graus. Deve baixar para em torno dos 30 graus, pelo menos vai dar uma refrescadinha na temperatura. Chuva com mais volume só a partir do dia 1º de fevereiro, de acordo com o CIMEPAR. É isso aí, gente. Vamos para um breve intervalo com o nosso bloco de apoiadores. Voltaremos já com uma discussão sobre as questões da piscicultura nesse ambiente de seca, de estiagem, de calor e algumas dicas para o produtor rural. Fique ligado que nós voltamos já. Com você, agricultor, volta já. Rádio Comunitária. 12:36. Quando precisar de guincho, lembre-se que na Autoelétrica Imã, esse serviço está disponível 24 horas. E para qualquer defeito do seu veículo, a equipe está preparada e bem equipada com o aparelho Raster, que escaneia e encontra o problema rapidinho. Na Imã, você também conserta radiador e troca bateria, no finalzinho da Avenida Brasil, ao lado do Cavale, 3268-3387 ou WhatsApp 98829-3122. Autoelétrica Imã. Qualidade, economia e tradição. É assim na Construicia Mazoquim. Lá você encontra o atendimento perfeito para te ajudar na escolha dos materiais de construção, dos acabamentos, itens de reparo, ferramentas, materiais de jardinagem e das tintas Renner. Vem para Mazoquim e aproveite as ofertas com agilidade na entrega. Avenida Brasil 700. Ligue 3268-1498 ou solicite atendimento via WhatsApp 98802-1498. É ano novo. Feliz ano novo. E pra começar bem, a loja Tupi e a Tupi Store tem as melhores ofertas para você e sua família. Confira algumas. Tênis especial para passeio, caminhada e academia. Todos os modelos e marcas com 20% de desconto. E todos os biquínis adulto infantil e todas as blusinhas e também todos os chinelos da Coca-Cola e Havaianas e Petit Jolie, tudo com 20% de desconto. É só na Tupi Store. Caixa térmica 30 litros na super oferta. Vale a pena. E tem mais.
Na loja Tupi e na Tupi Store, a primeira parcela só paga dia 10 de abril. Isso mesmo, eu disse, a primeira parcela só dia 10 de abril. Pula janeiro, pula fevereiro, pula março e só paga dia 10 de abril. Fique de boa, fique com a Tupi. Essas e muitas outras ofertas você encontra na loja Tupi e na Tupi Store. 2 lojas no centro de Santa Helena. Telefone 3268-1846. Também nas redes sociais. Conectando todas as gerações. 87,9. 12:38. Voltamos com o programa Com Você Agricultor. Papo Técnico. Papo Técnico. Olá, estamos de volta com o Papo Técnico aqui no Com Você Agricultor. No programa de hoje vamos receber o nosso DJ aqui, o André Victório, que é o nosso veterinário aqui do IDR Paraná, aqui de Santa Helena, especialista na piscicultura, para a gente discutir um pouquinho sobre cuidados de verão. Como que o produtor pode melhorar sua produção, diminuir custo, aumentar a rentabilidade e evitar sustos que acontecem com frequência nesses momentos. Muito obrigado por estar aqui, André. Vamos para a primeira pergunta já, que você não vai precisar se apresentar, você já é de casa. Estamos já numa sequência de anos com dificuldade hídrica aqui na nossa região. Por quanto tempo temos essa situação? Como a gente pode contornar isso aí? Receber não é bem a palavra, né? A gente já está aqui desde o começo. Literalmente desde o primeiro. Mas assim, vamos fazer uma discussão bem técnica hoje sobre a questão da piscicultura. Vamos tentar trazer algumas dicas para como, na verdade, não aumentar o lucro, mas não ter prejuízos nesse período, né? Está numa fase bem crítica, nós temos restrições hídricas com pouquíssima chuva realmente, já temos os poços e as vertentes baixando, muitos lugares a gente já vê até parar e os tanques começarem a reduzir a água de dentro, então bastante dificuldade. Estamos em laninha ainda, o que era previsto de passar lá em dezembro, foi falado depois que seria no final da safra do milho, ali por fevereiro, agora alongando talvez até o final do inverno. Então vamos ter dificuldade aqui na nossa região, especialmente de falta de chuva. Então, o que a gente já pode dar de aviso para quem vai repor peixe antes do inverno: não coloque muito peixe por metro, porque pode ter dificuldades ali na época do inverno, que é a época crítica de produção, né? Que traz mais desafios, que traz mais dificuldades para a produção em piscicultura. Se está tendo dificuldade no verão, no inverno... No inverno piora. Piora, né? O produtor tem que ficar mais atento ainda. Mas nós agora, nessa condição que a gente está agora de altas temperaturas, tempo nublado aí, o que você tem de recomendação para o produtor? Porque a gente vai pegar uma semana agora de chuvas possíveis, mas com certeza nuvens, com certeza. Né? Tempo nublado aí. Vamos ver, né? Tomara que tenha pelo menos as chuvas, né? Que traz alguma coisa boa junto com isso. Que só o tempo nublado para nós aqui já baixa a temperatura, mas para o peixe é uma dificuldade, porque vai diminuir a produção de oxigênio pelas algas que a gente tem dentro da água, né? Que é a maior fonte de oxigênio para o peixe, é o que é produzido dentro da própria água. Quando você tem um dia muito nublado, você não tem isso. Eu acho, particularmente, que não vai ser um dia tão escuro assim, porque a gente vê que não tem previsão de temperaturas caindo, né? Não muito, assim, não drasticamente. Então acho que vai ser dias de pancadas de chuva mesmo, agora esses próximos dias, mas já ajuda. Toda a chuva vai ser bem-vinda, né? A diminuição de temperatura também é importante para a piscicultura, porque com a temperatura muito alta, só a temperatura alta, a gente já tem uma perda de oxigênio facilitada dentro da água, né? A água perde oxigênio para o ambiente muito mais fácil. O metabolismo do peixe acaba acelerando, né? E o metabolismo dos metabólitos, dos nutrientes que a gente tem dentro da água, nitrogênio, carbono, tudo isso fica funcionando de maneira acelerada também, né? Então a gente tem que tomar cuidados nesse período de calor, só pela temperatura da água já tem que tomar algum cuidado. O produtor normalmente de peixe, ele vem da atividade às vezes da avicultura, da suinocultura, e ele não conhece muito a fisiologia do peixe, né? O peixe é um animal que a temperatura do corpo dele é a mesma temperatura da água, né? Então quando a gente fala de aceleração do metabolismo, é sinal que essa ração vai passar muito mais rápido do trato digestivo e diminui a absorção, né? Isso também, né? Mas olha que a gente tem surpreendido, assim, que a gente não é do Paraná, né? A gente vem de fora, então a gente tem uma surpresa com o produtor que vem da avicultura,
porque ele já tem uma noção do ambiente, a importância do ambiente muito grande. Então eles sabem que o ambiente inadequado vai gerar prejuízo, seja ele dentro d'água, seja ele dentro do aviário. Né? Os produtores de frango eles têm muita facilidade já de entender essa situação. E a diferença é que o peixe a gente não consegue controlar tão bem o ambiente quanto um aviário dark house, né? Então é um ambiente que está sob a influência do clima e a gente vai ter que lidar com isso e trabalhar da melhor maneira possível, reduzindo principalmente os riscos, né? E que a gente está tendo bastante. Mas a gente estava falando da temperatura alta. Eu não comentei a questão do metabolismo acelerado, aumenta muito o apetite do peixe. Então, às vezes você acha que o peixe está muito bem porque ele está comendo muito bem ainda. Com fome. Ele vem com fome, ele come bem. Só que se você der todo esse alimento que ele parece ter vontade de comer, você aumenta a velocidade de passagem, né, desse alimento no trato digestivo, ele vai aproveitar menos, vai gerar mais fezes, o que piora a conversão alimentar, que quer dizer que você vai precisar dar mais comida para converter em carne, né? E você vai ter uma maior quantidade de fezes na água, o que vai piorar a qualidade da água, né? Você vai ter muito mais dificuldade com relação ao oxigênio, com relação a amônio e nitrito. Então, muito cuidado com os peixes com um super apetite agora, nessa época de temperaturas altas, tá? Evita o excesso de alimentação, mesmo que os peixes tenham o apetite muito grande, né? Pela questão de qualidade de água. Tem que lembrar, né? Num suíno, numa ave, você dá a ração com vontade de comer, no máximo que vai acontecer é a conversão estourar. Na piscicultura não, né? Além da conversão estourar, você cria um problema que só com chuva, só com água, só com renovação você conseguir resolver, né? É bem complicado. Você pode acabar, em vez de acelerar o crescimento do peixe, você tem um prejuízo até com mortalidade, né? Morrer um pouco de peixe. E está acontecendo na região? Aconteceram alguns casos, a gente está tendo algumas dificuldades sim, porque muitos lugares já estão realmente reduzindo a quantidade de água disponível no viveiro. A gente tem dificuldade já de renovação de água também, vertentes reduzindo, córregos reduzindo, até poços, né? A gente vê casos de poços já com dificuldade de puxar a água, bombear a quantidade necessária para aviários e suinocultores. Então, assim, além da temperatura alta, na piscicultura a gente vai ter falta de água, né? E o peixe vive só dentro d'água, não tem como a gente tirar ele dali para ele viver. Então, é uma situação bem complicada pro piscicultor. Então, por isso a gente recomenda. Esse não é um ano de apertar peixe, de produzir muito, é produzir com segurança para não ter prejuízo. E até porque o preço não tá lá essas coisas comparativamente com a ração, né? A gente viveu anos aí de glória aí da piscicultura há pouco tempo, agora a gente estava vendendo peixe muito bem. Continua o preço bom, mas o custo subiu demais, né? Pois então, reduziu a margem de lucro. O preço não caiu tanto, mas é um sinal também de que o custo subiu muito, né? Se baixar o preço, não é viável mais produzir. Hoje está na faixa de 7,20 aí. Na faixa dos R$7, a tendência é manter nessa faixa dos R$7, pelo menos até ali maio, né? Quando começa a reduzir a oferta de peixe, aí ele deve subir o preço de novo. Mas até maio ali a gente não tem uma expectativa de que esse preço suba, né? Não é uma expectativa de que vai ter peixe sobrando, ou assim, não vai ter peixe faltando, na verdade, para fazer o preço subir. Então não justifica também colocar muito peixe no viveiro, né? Com relação à qualidade de água, essa água quando está saturada de fezes, de produtos aí que vai se acumulando aí, o que isso ocasiona no peixe no verão agora? Olha, a gente, quando fala qualidade de água, a gente vai ter algumas situações que são características, né, de falta de renovação e de temperaturas altas, que é, primeiro, o acúmulo, né, de carbono e nitrogênio na água, através das fezes, através dos restos de alimentação dos peixes, né? Então a gente vai ver que a decomposição desses nutrientes acontece de uma maneira acelerada, né, devido ao calor. E pode acontecer a queda brusca de oxigênio por causa do processo de decomposição que sequestra esse oxigênio. Acabaram de me corrigir aqui ao vivo aqui no programa aqui. Peixe média CPEA hoje está em 6,70, peixe de 900 gramas na região. Então caiu mais um pouquinho, então aí o peixe, né? Então o produtor tem que ficar atento nisso aí.
Mas a gente estava falando das características de qualidade da água, né? Então, a gente comenta muito carbono e nitrogênio. O nitrogênio é o que a gente tem na água, é primeiro amônia e depois nitrito. Né? São processos do ciclo da amônia. A amônia ela vem das fezes, vem da proteína da ração, já acumula junto com as fezes, e isso vai se transformar na decomposição desses detritos, vai se transformar em amônia, depois em nitrito, e depois ela vai poder ser processada a nitrato, que ela deixa de ter tanta importância. Mas nesse processo, a amônia, se numa quantidade grande, ela pode vir a ser tóxica, e o nitrito mais ainda. O nitrito ele é tóxico e ele causa mortalidade quase imediata, assim como a falta de oxigênio, porque ele impede a respiração dos peixes, né? Então são situações que acontecem, que são um risco que a gente tem e que tem acontecido, a gente tem acompanhado nos produtores a ocorrência, sim. Então muito cuidado, tenha, se possível, aerador, né, para uma situação de emergência, para a gente trabalhar essa questão. O que a gente pode observar na prática, né? No viveiro, o produtor está lá, o que ele vai ver? Primeiro, os peixes com dificuldade de respirar. Isso é um sinal típico, né? O peixe boquejando na flor d'água é um sinal típico de dificuldade de respiração. Então pode ser por falta de oxigênio mesmo, ou de manhã ou à tarde, ou por acúmulo de nitrito na água. O nitrito ele impede a respiração da maneira mais eficiente, né? Então é complicado. E tem que se definir qual é dessas duas situações, porque são coisas diferentes. Se você tiver só uma situação de nitrito alto, não adianta você botar muito aerador. O peixe não consegue respirar igual. É como quem está com dificuldade de pulmonar, né? O ar entra, mas não é absorvido. Então essa é a dificuldade do nitrito. Uma outra situação que acontece também é aquela água extremamente verde. Um verde já puxando às vezes para o fluorescente, ou até indo já para um escuro, puxando para um preto. Essas situações também não são boas para a qualidade de água, para o peixe se desenvolver, né? O que acontece é essa água muito verde. Ela produz muito oxigênio durante o dia, mas ela tira muito mais que isso durante a noite. Então você pode ter dificuldades na respiração dos peixes por falta de oxigênio, se essa água tiver muito, que a gente fala de água carregada, aquela água com muita alga, né? Muito verde, muito densa, com uma transparência baixa, né? Você não enxerga mais que alguns centímetros para dentro da água. Isso não é adequado para um cultivo comercial. O risco é muito grande, né? E quando ela vai indo para uma coloração mais preta, isso já mostra que você está tendo mortalidade de algas. O que também é complicado, porque você tem a decomposição dessas algas que também consomem oxigênio. Então são fases seguidas, assim, né? Fases subsequentes, em que a gente tem que cuidar bastante no viveiro de piscicultura. Mas assim, e uma pergunta, como produtor aí, tem o tal do sal aí, que é quase, tá com problema no peixe e joga sal. O sal vai resolver em que situação? E o que ele faz? O sal ele tem muitos usos na piscicultura, né? O sal é uma das únicas substâncias que a gente pode jogar sem ter muito risco também de causar problema, diferente de um cal, a cal virgem ou cal hidratada. Se você joga no momento errado ou na quantidade errada, você pode piorar a situação que você tem. O sal não. Mas em que situação que o sal é recomendável? Excesso de nitrito, ele se liga ao nitrito, né? E facilita a respiração dos peixes. E em casos de doença ou de baixa imunidade dos peixes, ou situações de manejo dos peixes, em que você quer melhorar a imunidade do animal, né? Então nessas duas situações o sal é interessante e vai funcionar bem, tá? E procura daí, né, um técnico responsável mais próximo de você para calcular a medida de quanto vai ser aplicado. Tá. Para a sua situação. Já que você falou do cal aí, e do cal? O que ele faz aí? Quando que a gente pode utilizar? E como é que faz para minimizar o risco de utilização desse produto? O cal, ele funciona assim como calcário, né? Só que ele tem uma reação muito mais rápida do que o calcário. O calcário, ele reage conforme a água necessita. Então o risco dele é mínimo. Enquanto o cal virgem ou a cal hidratada, eles vão reagir muito rápido. Isso faz com que o pH da água suba muito rápido.
E se você está numa situação normal, o peixe está saudável, é uma coisa. Agora, quando você vai fazer isso numa água em que você tem a amônia já elevada, o nitrito já elevado, você joga o pH para cima, a amônia e o nitrito ficam mais tóxicos do que eles são num pH mais baixo, né? Então, muito cuidado, se possível tenha um kit de análise de água para evitar problemas. Evite o uso do cal sem orientação correta, né? O cal ele tem uma dose correta, você estourar essa dose, o risco de problema é grande, né? Então procure o técnico aí e, se possível, use mais calcário do que o cal. O cal tem grande risco e o calcário funciona só a um prazo mais longo. O melhor nesse segmento aí é renovação de água, né? Pois é. Os cuidados básicos quando você tem problema com peixe, né? A gente sempre fala, tô desconfiado, tá com problema. Primeira coisa, reduz o trato. Tira a alimentação, o peixe vai ficar mais confortável, né? Que nem a gente de barriga cheia, né? A gente fica com aquela sensação de mal-estar. O peixe também tem isso, ele tem dificuldade de reagir às adversidades se está de barriga cheia. Então você reduz o trato, o peixe não emagrece, pode ficar ali até vários dias sem trato. Só a partir ali de uma semana ele começa a perder alguma coisa de peso. Mas a gente recomenda sempre, né? Tá em dúvida, para de tratar e chama o técnico. Aí o que mais que pode ser feito de imediato? Renovar a água. O problema é que ele não está tendo água. Não está tendo água, não, mas alguns ainda tem, né? Quem pode, renove a água. A renovação de água vai fazer o quê? Limpar aquele excesso de compostos indesejáveis na água, que seria amônia, nitrito, excesso de carbono, tudo isso ele dá uma limpada. E melhora um pouco o oxigênio também na hora que a água chega com um pouco de oxigênio melhor, né? Nem mais o oxigênio nem é tanto, é mais pela retirada de detritos, né? Uhum. E a aeração. A aeração demais não faz mal, sai um pouco mais caro, mas pelo menos até o técnico chegar, um pouco de aeração a mais pode salvar o seu lote até você avaliar o que é o problema. Tá. Né? Já que você tocou nesse assunto de aeração, no verão a gente tem sempre essa dúvida assim: quando que eu preciso utilizar aerador? Tem alguma regrinha aí pro produtor começar a ficar de olho? E liga o aerador durante o dia ou não? Quando que eu tenho que desligar esse aerador? Quando que é o momento de eu ir lá e posso desligar tranquilamente, que não vai ter problema se tiver um dia de sol aí logo pela manhã? A certeza de quando você precisa ou não, o ideal é você ter um medidor de oxigênio, um oxímetro, né? A gente sabe que a maioria dos produtores não tem. Então a gente vai seguir conforme o que é observável para o produtor. A falta a falta de oxigênio, né, que a gente observa é aquela situação que o peixe está boquejando para fora da água, está buscando aonde a água está caindo, ou em volta dos aeradores, quando eles estão ligados, eles ainda estão buscando, é um sinal de que você está com problemas de oxigênio. Daí você precisa com certeza avaliar se essa falta de oxigênio é mais durante o dia, é mais durante a noite, é durante a madrugada, para a gente ver as causas, né? A gente, quando tem isso mais pela manhã, pela noite, pela manhã, geralmente é falta de oxigênio mesmo. Quando a gente já tem uma dificuldade de respiração no começo, ali do começo para o final da tarde, a gente já pensa mais em nitrito, porque é o horário que o pH já sobe naturalmente e o nitrito fica mais tóxico e acaba tendo mais dificuldade de respirar nesses momentos. Então já é um indicativo o horário em que isso está acontecendo. Agora, o mais comum é o uso dos aeradores durante a noite, né? É o horário que mais falta oxigênio, que são os casos mais comuns. Mas se você vê que ainda está se desligar durante o dia, os peixes estão com dificuldade de respirar, estão ali na flor d'água, ligue de novo. É melhor você ter um dia de aerador a mais na conta do que você ter peixes de prejuízo, peixe morto, né? Que é um prejuízo com certeza. É isso aí, vamos que vamos. Tem mais alguma dica pra gente aí, questão do verão aí, que o produtor poderia tomar cuidado? Olha, a gente comenta dos horários de trato, né? Os horários de trato é uma dúvida que sempre aparece. No inverno a gente sempre recomenda tratar quando está esquentando, no verão é o contrário. A gente trata nos horários mais frescos e, se for necessário, às vezes até trata um trato a menos, né? Se tiver um dia muito quente, passou dos 32, 33 graus, às vezes até deixar sem tratar ou fazer o trato bem cedo no dia, que a água não está tão quente ainda.
Quem tiver aerador de pá, o aerador de pá ajuda muito a baixar a temperatura do viveiro. No uso ele intermitente durante o dia. Você liga ele um pouquinho durante o dia, várias vezes, ele vai criar, na verdade ele vai desfazer o que a gente chama de estratificação, que é aquela formação de camadas com temperaturas diferentes dentro da água. Aí a camada de cima vai estar muito quente e as camadas de baixo não vão estar tão quentes. Então o aerador de pá vai misturar isso e vai diminuir a temperatura média no viveiro todo. E isso causa um conforto melhor, né? Traz mais conforto ao peixe. Né? Então o aerador de pá é um mecanismo importante de controle também de temperatura no verão. Com certeza. O de chafariz já não tem tanto esse efeito, né? Ele só gera oxigênio. Com relação aos kits aí de análise de água, compensa o produtor ter? Quais são os kits básicos que ele deveria ter aí para poder trabalhar? Com certeza, né? Claro que não adianta você ter o kit e não saber interpretar os resultados. Mas o interessante é você ter um kit pelo menos de pH, amônio e nitrito, né, que são as gotinhas aquelas, e o produtor geralmente vai saber fazer sem dificuldade. O aparelho do oxímetro, ele compensa, só que ele é mais caro para a aquisição. A aquisição de um oxímetro hoje, com essa subida do dólar, vai estar mais de R$4.000 um aparelho, né? Ele compensa para quem trabalha com uma densidade maior, que tem aeradores, que trabalha com aeradores, você vai saber quando desligar o aerador. Né? Compensa demais, e nessas épocas de dificuldade você vê o valor que esses equipamentos têm. Com certeza você vai salvar os peixes de situações que você não consegue observar quando você não tem como medir, né? E se paga, né? Com certeza. Se paga com certeza. Aí com a gente certeza. vê os produtores que compraram aerador aí, se paga fácil esse trabalho. Mas é isso aí, muito obrigado. Vamos caminhando aí pro encerramento. Você tem alguma coisa para dizer aí, né? Gente, vamos encerrando por hoje. Já estamos no limite do nosso horário. Quem tiver dúvida aqui de Santa Helena e região, procure o escritório, nós estamos à disposição. Por favor, venham aqui que a gente fica feliz de explicar as dúvidas que vocês tiverem. E vamos encerrando mais um Com Você Agricultor, um programa realizado pelo IDR Paraná, Antiga Emater. Foi muito bom ter a sua companhia. Semana que vem estamos de volta e contamos com sua presença novamente. Acompanhe-nos pelas redes sociais ou pelo telefone 3268-2020. Um grande abraço a todos vocês e continuamos à disposição. Até logo, pessoal!